Boa noite a todos. Boa noite. Vendo qual é legal, em nome de Deus, declaro aberta essa sessão, convidando a todos para ficarem em pé, para que a vereadora Leila faça a leitura de um texto bíblico. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória ao Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolheste cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolheste cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Coloca a ata da última reunião, a última discussão. Coloca a ata em única votação. Os que forem contrários, que se manifestem. Os que forem favoráveis, que permaneçam como estão. Está aprovada a ata. Passando agora pela primeira parte, ordem dos expedientes. Não temos nada a registrar. Passamos agora para a segunda parte da reunião, ordem do dia. Mensagem 06 de 2023. Senhor Presidente, senhores vereadores e vereadoras. O Executivo Municipal tem honra de encaminhar e levar à apreciação de Vossas Excelências o presente projeto de lei que dispõe sobre a denominação de obra pública da Praça do Residencial Canaã 2. Foi solicitada e autorizada a licitação e aquisição do Play Avião Gigante, a reforma dos brinquedos atuais, aquisição de mini quadro de basquete, construção da quadra de vôlei e futebol de areia, iluminação com postes republicanos para trás do Residencial Canaã 2. Também o plantio de palmeiras no entorno para a ornamentação da mesma. Uma necessidade que há tempos vem sendo solicitada para que as crianças daquela localidade tenham opções para brincar. Com este intuito, é preciso que a praça seja nominada. Assim surgiu o desejo de homenagear o querido Marcos Antônio Rossati, de forma que a alegria e o sorriso do Marcão ficassem para a posterioridade. Dito isso, foi solicitada a vereadora Leila Regina Pavese que conversasse com a senhora Maria Neuza Rossati, mãe do Marcos, para que a mesma analisasse o pedido, o qual foi aceito de prontidão e com muita emoção e desse-nos o histórico de Marcos. Dessa forma, se o projeto tiver a aprovação dos senhores vereadores e vereadoras, a Praça do Residencial Canaã 2 passará a ter o nome de Praça Marcos Antônio Rossati. Diante exposto, conto com a cordial atenção aos nobres pares na apreciação e aprovação do projeto de lei Moisés Soares Ribeiro, prefeito. Histórico de Marcos Antônio Rossati. Marcos Antônio nasceu no dia 23 de dezembro de 72 no Hospital Santa Casa de Arapongas. Filho de Maria Neuza Rossati e Otarcídio João Rossati, neto de Geraldo Pinhata e Dorvalina Bertucci Pinhata, paternos, e Antônio Rossati e Delmina Geraldino, paternos. Todos pioneiros da cidade de Sabáudia, sempre grandes trabalhadores rurais. O pequeno Marcos, no momento do seu nascimento, teve complicações no parto. Por isso, era uma criança com necessidades especiais. Tinha uma irmã, a Lucilene. A família de Marcos residiu na zona rural do município até o ano de 79, quando então decidiram mudar para São Paulo em busca de tratamento mais avançado para a condição do menino e de sua irmã, que teve diagnóstico de paralisia infantil. Nessa mudança nascia a esperança dos pais de salvar os filhos e poder tratá-los como especialistas. Lá, Marcos teve vários
vários acompanhamentos e tratamentos médicos ao longo dos anos. Frequentou escolas de educação especial que foram essenciais para a sua formação e educação. A família passou por grandes dificuldades em São Paulo para sustentar os filhos, mas, com as graças de Deus e a ajuda de muitos amigos, enfrentaram e venceram com o tempo todas as dificuldades. No ano de 96, com 24 anos de idade, Marcos perde o pai, passando a mãe ter toda a responsabilidade dos filhos e, com muita garra, suor, lutando e planejando, conseguiu trazer a família de volta para a cidade natal no ano de 98, onde os parentes residem e as pessoas são conhecidas. Um espaço mais seguro para Marcos viver, com liberdade, com escola próxima e perto da família. Frequentou a Escola de Educação Básica Estrela da Vida na modalidade de Educação Especial APAE por muitos anos e, por meio de sua alegria, fez amigos por toda a cidade. Devido à sua condição especial, mesmo sendo adulto em idade cronológica, sempre foi uma criança muito divertida. Frequentava diariamente farmácias, padarias, bares, lojas, para rir e brincar com os amigos que fez. Amava seus brinquedinhos, caminhões, pipa, carrinhos, fitas, CDs, bonés, camisetas de futebol. Era carinhoso e educado. Ajudava os comerciantes em algumas tarefas simples, os quais o deixavam orgulhoso. No ano de 2019, sua irmã Lucilene falece. Era a companheira que estava com ele nas consultas médicas e exames. Como sempre, teve uma saúde frágil. Marcos sentiu fortemente a partida da irmã. Aos 49 anos de idade, além do diabetes, foi diagnosticado com problema cardíaco, que o levou a várias internações e agravamentos da sua condição no todo. Houve muito esforço médico, orações, apoio da comunidade, esforços familiares, mas infelizmente no dia 28 de agosto de 2022 perdemos o Marco. Coincidentemente, a mesma data do falecimento de sua irmã em 2019, apenas 3 anos depois. Também a mesma idade do falecimento do pai. Marcos deixou grandes saudades a todos os amigos, familiares e lembranças memoráveis na sua presença. O seu legado foi simplicidade, deixando-nos a lição de que a vida é bela e divertida. Mesmo na adversidade de sua condição, tudo fica mais fácil quando estamos sorrindo. Hoje, festeja no céu a companhia de anjo e nos braços de Jesus Cristo olhando por nós. Fica aqui também a nossa homenagem à mãe, a senhora Maria Neuza Rossati, pelo carinho que sempre demonstrou pelo filho, seu grande companheiro, por ir atrás de melhores atendimentos para desenvolver as habilidades que o menino possuía, quando aqui não tínhamos. A mãe de uma criança com deficiência, quando vive a dignidade e o amor materno por excelência, é o seu maior espelho. É o equilíbrio que permite que o filho se desenvolva e consiga se socializar, interagir e encontrar o suporte para a vida. Projeto de Lei número 6 de 2023 dispõe sobre a denominação de obra pública Praça do Residencial Canaã Cruz. Veja o projeto de lei 6 de 2023 para estudo da análise da Comissão de Justiça e Redação para seu parecer conforme remessa do projeto entregue ao presidente da comissão para que convoque seus pares para a elaboração do seu parecer. Indicação 03 de 2023. Realização de reparos e manutenção na Estrada São José. Excelentíssimo senhor José Aparecido Brito, presidente da Câmara Municipal de Sabaldi. Considerando o início da safra de grãos programado para o mês corrente, considerando que o período de grandes quantidades de chuva contribui para a degradação da Estrada São José, considerando que essa estrada também é rota de ônibus escolares de trabalhadores, considerando que nos últimos anos não foi realizada a manutenção da mesma, considerando que a existência do pesqueiro e clube de tiro no final da estrada, os proprietários precisam que a estrada esteja em boas condições para garantir o acesso dos clientes e seguirem com o seu empreendimento. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que avalie a situação e, através da secretaria competente, realize reparos e manutenção na estrada municipal São José. Alessandra Veller, vereadora.
Coloca a indicação 3 de 2023 em única discussão. Não peço palavras, senhor A presidente. vereadora Alessandra. Boa noite, legisladores, senhor presidente, demais vereadores, o pessoal que comparece hoje para acompanhar essa sessão e funcionários dessa casa, o pessoal que vai nos assistir também. Então, senhor presidente e demais vereadores, eu estive lá na quinta-feira passada, transitando nessa estrada, e vi que a situação não está nada boa, mas não é a estrada toda. Existem umas faixas, uns trajetos ali que ela tem pedra ainda, porque foi feita manutenção boa na gestão passada. Mas existem lugares, curva, onde corre água, que degradou bastante. Então corre risco de atolar e daqui a pouco começa, porque lá é uma área grande de plantio, o pessoal passa carregado, então vai acabar dificultando o trânsito ali do pessoal com implemento agrícola e tudo mais. Então, eu peço que a gestão olhe com atenção, cuide da estrada municipal, porque a economia do nosso município depende disso também, Então é muito importante. Além de facilitar o acesso, também economicamente é muito importante. E gostaria de contar com os senhores, com os novos vereadores, para estarem comigo nessa indicação, para poder seguirmos aí solicitando esse empenho do gestor para resolver esse problema. Muito obrigada a todos. Obrigada, senhor presidente, pela palavra cedida. Discussão. Senhor presidente, peço a palavra. A vereadora Dinaldo. Boa noite, senhor presidente, os demais vereadores e vereadoras. Com certeza, vereadora Alessandra, você tem meu voto favorável, sim. Eu fui também cobrado por produtores de lá também para estar reparando. E não só aquela principal, tem aquela uma que dá acesso a divisa do município de Sabalda com Astorga, também pediram para que fizesse lá as correções. Como você disse muito bem nas suas palavras, são trechos, não é a estrada toda. Estrada cascalhada é isso, você cascalha, mas tem uns trechos que ela vem se deteriorando, E, enfim, tem que fazer os reparos, Não é assim, um serviço tão grande, mas tem que sim fazer esse reparo para que os produtores tiram essa produção. Não saindo aqui do requerimento, senhor presidente, também eu fui cobrado na estrada do Sussuí até hoje. Eu agradeço muito ao senhor prefeito, o senhor Moisés, que está em Curitiba, e eu liguei para ele, ele me atendeu, isso era antes das 7h30 da manhã. Nós temos um trecho ali em frente, ali para quem conhece, em frente onde é do Assis com aqui no Sussuí em cima aqui. Eu vou me lembrar o nome ali. E eu até conversei com o prefeito pode deixar que eu já vou lá, porque ficou muito estreita, mato dos dois lados, ela veio fechando. Então eu queria já novamente agradecer, que eu estava lá em Curitiba, fui muito atencioso, eu vou estar fazendo sim, pedindo para ir lá arrumar. Então, vereador Alessandro, você tem meu voto favorável sem comunicação. Obrigado, senhor presidente. Última discussão. Senhor próximo presidente. A palavra ao vereador José. Primeiramente, agradecer a Deus, por mais essa reunião que nos concedeu nesta terça-feira. Boa noite, vereadores, vereadoras, presidente. Só vou pedir a palavra também, uma indicação importantíssima, e se torna uma felicidade para nós, porque quando agora indicamos alguns reparos ou até se fazer uma estrada, graças a Deus nós temos pena, Existia um problema muito grave no município, e quando entrava a indicação sobre manutenção de estrada, era difícil. A gente ficava triste com isso. Se a gente for pegar um laudo da história que o município passou para conseguir liberar essas PV para o Romano, que hoje vem atendendo a necessidade do município. Então, vereador, a 003/2023, se não fazer é porque não quer fazer, que a gente já pode pensar dessa maneira, Então a gente tem a certeza absoluta com o apoio dessa casa. Claro, o secretário tem aí o mapa do município, ele tem um carro que ele pode estar também andando e fiscalizando, mas como o município é grande, às vezes se torna mais ágil o vereador também, por fazer uma visita ou fazer um passeio, a gente tem todo o direito de estar cobrando o secretário para que ele possa chegar até lá e fazer as correções devidas. E também, sem contar, ali tem parte, como foi dito, da agricultura, que se a gente deixar agora com o peso de caminhões e alguns maquinários que vão passar ali, acaba se tornando um custo mais alto quanto mais se demora para poder fazer essa manutenção. Então, que seja a 03 encaminhado ao executivo para que ele possa aí fazer o mais breve possível. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão 03/2023.
Coloco a indicação número 3 de 2023 em única votação. Os que forem contrários, se manifestem. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Está aprovada a indicação 3 de 2023 por 6 votos. Requerimento 01 de 2023. Israel Aparecido Jesus e Leila Regina Pavese, vereadores da Câmara Municipal de Sabaldi, nos termos regimentais e no exercício das prerrogativas e atribuições que nos são conferidas na condição de vereadores, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, com fundamento no princípio da publicidade e na Lei Federal 12.527, a Lei de Acesso à Informação, solicitar relação dos brinquedos que foram retirados do Parquinho Infantil da Praça Igreja Matriz, Paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, e informações a respeito da grade que cercava o referido parquinho citado acima. Esses pedidos feitos têm como objetivo dar-nos conhecimento sobre os brinquedos e a cerca para que os mesmos sejam implantados na Praça Juliana Pavese, no conjunto habitacional América Saboia, visto que os brinquedos que lá estavam foram retirados por uma questão de segurança e a praça perdeu a alegria de ter as crianças brincando, pois ficaram pouquíssimas opções. Ciente de que as devidas informações serão prestadas e os brinquedos que estejam bons sejam instalados, conforme requeridos, aguardamos providências. Atenciosamente, Israel Aparecido Jesus e Leila Regina Pavese. Coloco o requerimento 01 de 2023 em uma única discussão. Senhor presidente, peço a palavra. A palavra ao vereador. Boa noite a todos os vereadores e vereadoras, nessa casa meio vazia. Nós estamos entrando, justamente com a vereadora Leila, com esse requerimento, porque no mês de setembro nós fizemos uma indicação, pedindo para que se fizesse reparo no parque ali na Juliana Pavese, ali no conjunto América Saboia. E o mesmo disseram na época que ia usar aqueles brinquedos que iam colocar aquela marca ali na praça da Igreja Católica, e o mesmo ia usar aqueles brinquedos e transferir para o América Saboia. Só que o tempo passou e não se sabe nem onde está o brinquedo hoje. Não sei se está lá na 61, se está no clube. Então nós entramos com esse requerimento para querer saber onde está esse brinquedo. Eu quero só abrir um parênteses aqui, senhor presidente, que foi citado aqui também sobre as grades, e inclusive hoje mesmo me parece que eles estavam colocando a grade, pintaram a grade, estavam colocando no parquinho ali na praça da Igreja Católica. Então eu quero contar com os nossos vereadores sobre esse requerimento, que às vezes a gente vai em conversa, a gente quer ter harmonia e diálogo, mas parece que as coisas, eu quero por papel, por escrito, se vir de lá para cá conforme for a solicitação que eles me mandar para a gente vai no povo lá e falar, a gente fez a cobrança, a gente fez a indicação e está aqui. O prefeito respondeu dessa maneira para o parque. Foram tirados lá aquele parque na época, playground de madeira, estava perigoso sim. Foi prometido também para o pessoal lá que ia fazer outro parque de playground de madeira, não foi feito, porque ia usar isso da Igreja Católica, ali na praça. Então eu quero contar com os nossos vereadores para que o prefeito agilize, se está onde tiver. Se não colocar na América, que coloca também em outros lugares, vereador Icão. Tem vários bairros que precisam e faça manutenção. Tem vários brinquedos quebrados, né, vereadora Leila? E nos prometeram que ia fazer manutenção, não só brinquedo, como academia, vários locais onde o nosso povo tem essa prioridade, estão quebrados. Então eu acho que é momento da pasta, da Secretaria da Pasta, olhar com bons olhos também, porque a praça ali é uma praça cheia de harmonia. Final de semana a gente ia, até o pessoal de Pitangueiras vinham com a van ali na América Saboia para desfrutar daquela beleza que ali tinha. Foram tirando, não foi tirando e nada colocou. Eu quero contar com os nossos vereadores com a aprovação, senhor presidente, desse requerimento. Obrigado pela palavra, senhor. O requerimento continua em discussão. Essa palavra, senhor presidente. A palavra, vereador André. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite. vereadoras, Boa noite. amigos que nos visitam. Sejam todos bem-vindos. Hoje especial está ali meu sobrinho Vitor Hugo. Queria ver como que era o andamento da Câmara. Está aí hoje assistindo. Eu gostei muito desse requerimento aqui, porque ali a gente já tinha comentado várias vezes até a questão da limpeza ali, daquele parquinho ali no Américo Saboia. E eu acho que deveria sim ser instalado. Ali tinha um playground até novo, já daria para colocar ali. Até inclusive, como o vereador falou, nós mesmos levamos as nossas crianças aqui das escolas várias vezes ali no municipal para fazer piquenique, para brincar no parquinho. Aí depois se foi retirar todos aqueles brinquedos, tirou ali o encanto aí da praça, sei lá,
tirou toda aquela estrutura de brinquedo e foi parado de visitar. E hoje a gente vê, infelizmente, né, foram os que vizinhos me passaram ali, muitas das vezes o usuário de droga está ali, uma família não consegue chegar, outros brinquedinhos ficou lá, né, já bem usadinho já, alguns estavam quietados, agora eu não sei como está, que eu não fui hoje, eu não sei como que está, que eu passei lá hoje, mas de longe. Mas acredito que está bem, né, está precisando de um olhar especial, e eu acredito que esse requerimento veio em uma boa hora, gostei desse requerimento, sou totalmente favorável e coloco aqui nos nossos vereadores. Obrigado, senhor presidente. Requerimento continua em discussão. Senhor presidente. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra é a vereadora Alessandra. Quero parabenizá-los pela indicação, muito importante, porque a gente escuta tanta conversa e tem hora que parece que a gente não está fazendo a gente não serve para nada, né? Porque a comunidade fica nos questionando onde está, o que não está, onde foi, que não foi, que um pegou e o outro está com não sei o quê, a gente fica escutando cada absurdo que, né, a gente não sabe o que acreditar. Mas eu espero que seja respondido, que seja apurado tudo isso mesmo, porque eu sinto muito dizer, mas vereador dessa gestão eu acho que não serve para muita coisa não. Porque nós fizemos um requerimento, apresentamos algumas solicitações, em agosto de 2022 até agora não foi recebido. Então, a lei do direito à informação não acontece, nem com a pessoa comum e muito menos com o vereador, porque eu já entrei com pedido de requerimento tanto na prefeitura como cidadã comum e também não recebi essa informação. Então, a gente vê que a lei não está sendo cumprida, nem lei federal, nem lei municipal, como a gente tem percebido em alguns casos. Então, eu acho que a gente precisa se posicionar e exigir um pouco mais de respeito. Obrigada, senhor presidente. Continua. Senhor presidente, eu peço a palavra. A vereadora Guinaldo. Eu também queria parabenizar o senhor vereador Israel e a senhora vereadora Leila pelo requerimento. Voto com vocês com toda certeza. E aquela praça do América Saboia, da Juliana Pavés, ela precisa sempre voltar a ter aqueles brinquedos, né? Foi retirado, eu mesmo me pedi na época, porque retirasse porque eles estavam perigosos, né? E todos nós aqui entramos em acordo que era o melhor, que realmente precisava aqueles pneus, os brinquedos, né? Mas que volta a fazer lá, como já foi dito aqui nesta casa, muitas crianças iam lá brincar, até meus filhos iam lá brincar, e muitas crianças, né? Então, para que volte a fazer, como já foi dito também, a alegria daquela praça, né, senhora vereadora Leila, né? Estava bonita, tudo com o tempo se acaba, né? Tudo tem que fazer os reparos, tudo tem que inovar, tudo tem que refazer, mas então que ele refaça e que acham que está aqueles brinquedos, né? Que aproveitem eles, que der para aproveitar, que é uma economia do próprio município, né? E novamente aqui renovo o meu voto junto com o requerimento de você. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Coloco o requerimento número 1, 2023, em única votação. Os que forem contrários se manifestem, os que forem favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 23 por 6 votos. Terceira parte, assuntos pessoais. Deixa a palavra ali para quem quiser fazer uso da mesma. Senhor presidente, eu peço a palavra. Fala, vereadora Guinaldo. Eu queria pedir a permissão aqui, senhor presidente, como eu comentei essa sessão, se eu pudesse me retirar. Você tem um compromisso? Tá? Peço aqui desculpa aos demais vereadores e muito obrigado, senhor presidente. Uma boa noite a todos. Boa noite. A palavra continua livre. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra é a vereadora Leila. Boa noite, presidente, boa noite a todos vocês que nos visitam. Hoje eu fui procurar pelo Laércio, que cuida da questão do esporte, e pedindo um apoio, porque aconteceram algumas coisas, né, esses dias lá na quadra, brigas e confusões e tantas outras coisas, né? Então ele pediu para a gente fazer tudo que nós podemos ajudar eles enquanto lei, para que garanta a questão da segurança, né? Falei, não, nós vamos pesquisar, vamos ver o que nós podemos fazer. O que nos deixa triste é que essa casa lutou tanto para que essa questão de esporte voltasse, né, principalmente pós-pandemia,
E aí a gente vê toda essa movimentação, o trabalho desse funcionário, da parte da cultura, esporte, trabalhando, né, para que os nossos munícipes pudessem participar, pudessem ter as coisas, e daí vem essa questão de briga, né? Isso é muito triste. Há algumas cenas assim que eu fiquei realmente preocupada, porque nós não precisamos chegar num ponto desse para dizer que nós estamos nos defendendo. A defesa ela pode acontecer de forma bem diferente, né? E a gente percebe um funcionário cansado, desanimado, como ele disse, estou cansado de ser ameaçado. Eu só estou ali para dar um pouco de prazer, um pouco de lazer, um pouco de, né, dessa questão do esporte. Então fica aqui minha indignação perante esses atos, né? Eu acho que nós, enquanto Câmara, não podemos permitir de forma alguma. Eu sei que o senhor também foi procurado, né, porque ele me falou. E que isso não aconteça mais, porque acaba tendo problema com árbitros que não querem vir mais porque tem medo e tantas outras coisas. Isso vai denegrindo a imagem da cidade, do nosso povo. E nós não podemos aceitar essas questões. Não podemos deixar que isso atrapalhe o desenvolvimento do esporte dentro do município, que é uma coisa tão necessária, né? E estava tão bonito, vários campeonatos, várias questões aí que estavam caminhando de uma forma bastante interessante. Então vamos lutar para que isso não aconteça mais, né? É lógico que a gente não vai resolver todos os problemas, mas uma situação dessa é uma situação desagradável. Então eu peço a todos, né, o apoio aos nossos funcionários, para que eles se voltem a ter incentivo, voltem a se animar e que de uma forma ou de outra a gente realmente mostre que estamos indignados e não aceitamos essa situação. Obrigada, senhor presidente. A palavra continua livre. As palavras, senhor presidente. A palavra vereadora André. Eu gostaria nessa terceira parte de falar, até a gente estava comentando à tarde, eu e o vereador José, eu estava pensando porque foram roçados vários terrenos no município, né? E marcado lá, né, para ser lançado no IPTU, ser cobrado do proprietário. E alguns estavam até com um mato assim até menos. E um pessoal ali que mora naquela redondeza ali do Jardim da Caça, daquele conjunto ali do Valdeiro do final da Laércia ali, não sei dizer o nome ali, e que sai naquele loteamento novo que parou de ser construído. O vereador José falou que vai começar a dar andamento, porque era questão da população. Mas ficou abandonado de uma forma ali que, mesmo que não desse o andamento, ali alguém da loteadora deveria estar passando um trator ali. Tem mato lá, se os vereadores forem lá hoje, alguns pedaços que o seu Zé ali corta para os animais ali, alguns pedaços, tem alguns pedaços na cama, mas no total ali esconde pessoas ali e fica bem complicado. E eu passo ali todo dia, pego um aluno bem no finalzinho daquela rua, que faz, né, divisa com todo aquele. E a gente vê que o matão está muito grande ali, cresceu muito e ninguém está dando olhos naquilo ali. Então, quando a lei é para cumprir para um, tem que ser cumprido para todos, né? Eu acho que o fiscal deveria ter visto aquela questão ali. Eu acredito que não foi falta de reclamação, porque para mim reclamar já não é a primeira vez. Pediu para mim tomar providência a respeito do assunto, porque o mato está muito alto ali, até lá embaixo, perto da igreja. Todo aquele loteamento ali, aquele loteamento novo, né? Depois o outro para baixo, aí o pessoal está mantendo ali. Então eu não vi marcação, nada ali na questão daquele loteamento. Então eu acredito que a prefeitura deve olhar esse respeito, né? Cobrar o proprietário ali para que mantenha pelo menos o mato alto ali, até resolver essa questão do andamento do loteamento, né? Porque aquilo ali prejudica as pessoas que moram ali. E se alguns está sendo multado por ter matos até menores, né, nos seus terrenos, que não é errado, tem que manter os terrenos limpos mesmo. Então também tem que ser notificada essa empresa, essa loteadora aí, para que, se não for dado andamento, pelo menos manter
né, ali, roçar um trator ali, sei lá, tomar alguma providência. E também nessa questão que a vereadora Alessandra citou, é uma questão que eu também estava pensando muito esses dias, vários requerimentos, pedidos que nós fizemos que não obtivemos resposta até hoje, né? A prefeitura, né, com o seu gestor, deve analisar com a sua equipe de trabalho essa questão e deve responder sim o vereador, porque muitas das vezes joga a carga em cima do vereador, mas muitas das vezes nem a resposta, né, dá para o vereador quando o vereador precisa. Então precisa ser respondido os requerimentos sim, né, para que a gente possa estar resolvendo vários assuntos, né, quando aqui o prefeito lança o seu projeto, aqui os vereadores esmiuçam, joga com as comissões, dá um jeito, né? Se for preciso retirar, retira, conversa, faz reunião, mas a gente dá andamento. Então, quando nós também mandamos nossos documentos para lá, nós precisamos ser respondidos. Então, é uma coisa também que eu quero aqui deixar registrado, dizer que tem que ser feito isso aí. A questão também lá daquela lei que nós aprovamos já faz um tempo, já falei, já não é a primeira vez, que não está sendo cumprida aquela relação de serviço colocado no site. Porque hoje a gente vê como a vereadora fez o pedido aqui hoje de manutenção na estrada de São José, que já foi feita, né, ela quase inteira, não acredito que alguns pedaços que estavam bons, que agora está precisando de reparo, que não foi feita, mas foi feita quase inteira, está lá embaixo. Eu acredito que eles se empenharam muito sim, e pode estar fazendo, pode estar cumprindo também essa indicação. Foram feitos vários outros serviços aqui particulares, das pedras que eles estão vindo, aproveitando, achei até uma maneira esperta do secretário trabalhar, né? Quando ele já vai para lá, já traz o caminhão carregado, já citei aqui também. Mas eu acho que tem que ser cumprido. Se ele não consegue, tem que ter alguém ali que possa estar fazendo esse relatório, até para os vereadores saberem, e é até bom para o prefeito depois, porque fica toda a relação, cumpre a lei municipal, que a lei ela não foi aprovada aqui por essa Câmara para ficar simplesmente aprovada no papel, ela tem que ser cumprida. Porque se quando uma lei passa a não ser cumprida, o prefeito está em improbidade administrativa. Então tem que ser cumprida sim, né? Esperamos que ele cumpra essa lei e que desenrole isso aí, arruma alguém, tem auxiliar administrativo, foi chamado vários, se precisar, está no concurso lá ainda, dá para chamar mais, né? Para pelo menos montar todo o planejamento ali, fica até melhor para o secretário trabalhar. E fica melhor para quem vai acessar o site lá e ver. O cidadão precisa de transparência. E hoje o que nós queremos não é muita coisa não, só transparência. Estamos lá no site, né, como tem as listas das creches. Eu não sei porque o nosso projeto não veio também aqui da lista de medicamentos, que eu achei uma ótima opção o cidadão pegar e acessar lá a lista de medicamentos, né? Ficou parado nas comissões, mas eu acredito que ele vem aí para a gente já votar ele também, transformar em lei, para que possa lá colocar a lista dos medicamentos. Eu vi aquele projeto, quando a gente estava montando ele, eu vi em várias cidades, a pessoa acessa o link lá dos medicamentos, ele vê, mesma coisa de lista da creche, né? Não tem esse negócio de passar na frente, tem lá os medicamentos também que a pessoa pode lá acessar. Eu acho uma boa ideia aquilo lá. Quando uma pessoa colocou num grupo que eu participo, que a vereadora também participa, a gente achou uma boa ideia, até não foi uma ideia de uma pessoa no grupo, eu falei, vamos transformar isso em projeto, e acabou dando certo, a gente achou um projeto bem legal para a gente colocar aqui, montar e colocar nessa casa, então eu acho que vai ser bastante importante também, mas tem que ser cumprido, porque se não for cumprido, ficar no papel, não tem jeito. Eu quero aqui também citar que está ficando muito bonito, né, a questão do parque lá no Canaã, né, o avião está sendo montado, onde é que fica eufórico quando a gente passa lá. Você já quer experimentar o parquinho, vai ficar muito bonito lá a praça. Eu acho que o prefeito tem que fazer isso mesmo, né? Tem obras grandes que está parado, algumas que não está dando, mas se tem umas que dá para entrar, mesmo que seja parque, mesmo que seja para colocar os brinquedos, retirar de um lá no outro, vai fazendo o que dá. Eu acho que é isso aí que é a inteligência da gestão, é isso que tem que ser feito, atingir a população o máximo possível, é isso que nós esperamos também, como aqui vereador nessa casa aí. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua, Diva. Senhor presidente, eu peço a palavra. A palavra vereador Israel.
O meu vereador André estava falando de responder requerimentos, vereador, e também executar, né, vereador? Porque são todos os requerimentos básicos, vereador Alessandro. Sim. São requerimentos assim, que ela veio nos pedir, fizemos um requerimento a respeito daquela rua lá, né? Sim. Perto da casa do Giovanni, agora vem esse requerimento dos parquinhos, são coisas básicas que podem ser resolvidas. E às vezes você chega, eu não quero ver a resposta dizendo que não tem gente para executar. Essa não é a resposta, porque ele vai ter um tom mais diferente nessa casa. Então eu quero que venha no caso certo, mas com execução. Que como o vereador disse que estão colocando um parque lá, parabéns, a gente está aqui também, a gente não é aquele vereador que só cobra, mas a gente reconhece também quando é feita uma manutenção, né, uma estrada, quando é colocado um parque, e quando é feita uma obra, seja lá pequena ou grande, e a gente luta também, foi citado aqui também pelo vereador Aguinaldo, a gente vai atrás também dos nossos deputados, corre atrás para ajudar a gestão. Então, quero que venha uma resposta realmente equilibrada e que se executa. Né? Se existe esse parque no seu Itá, mas que possa, se não colocar na América, que coloque no Bela Vista, no Primavera, mas que coloque. E também faça o reparo, a manutenção daqueles que estão todos quebrados. Foram falados que já estavam, né, vendo aí com uma empresa para fazer, e acho que só ficou naquilo e aquilo nada foi feito. Então, aí resolvemos entrar com esse requerimento a pedido da população ali no América essa volta. Várias cidades vizinhas vinham ali, via harmonia, alegria, né, das nossas crianças ali naquela praça, e hoje já não se vê mais, né? Já vê mais assim, é vângulo, é tanta coisa quebrada, que nada se executa. Mas eu espero, né, não vou falar do prefeito, porque se tem um secretário, ele tem um secretário para ver essas deficiências. A partir do momento que tem um secretário, ele tem que ver essa deficiência. Não só jogar no colo do prefeito e tudo bom, não. Vou estar aqui entregando em mãos também com o prefeito Moisés e também com o secretário da pasta, para que em curto prazo possa estar resolvendo essa questão. E cobrando também a respeito do requerimento, que foi feito vários nessa gestão, né, e não foi respondido. Também quero aqui agradecer, parabenizar a educação também, parece que hoje, no dia de hoje, vereador José, a Escola Meira, né, começou a volta às aulas, foi feito umas aulas, não ficou 100%, mas já deu uma harmonia muito grande, vereador ali. Já vi essas crianças num ambiente agradável, ventilação, uma coisa muito bonita, e ficou ali na Escola Meira. Essas são as falar, senhor presidente. Obrigado pela palavra, senhor. Olá, continua lendo aí. Você é o próximo presidente, palavra do vereador José. Eu não pedi a palavra no requerimento 001/2023, mas já foi dito por todos os vereadores, né? É o que a gente precisa, vereador, requerer, né, algo que já existe, que é pior ainda, né? A gente sabe que existia, funcionava e hoje a gente não sabe nem onde está, como o senhor disse, né? Se está no clube, estava em algum lugar e a gente não conseguiu localizar onde está, então isso é cobrado. Por isso que eu não pedi a palavra, mas sou favorável ao requerimento, sim. E como foi dito pelos vereadores, não vou também ser soberbo, vereadora, se dizer que é mal de prefeito. O senhor presidente foi vereador mais vezes do que nós aqui no segundo mandato, mas eu não sei por que nós não temos resposta. Né? Algumas respostas tivemos, que eu me lembro, quando tinha um funcionário, Juliano Beraldi, que trabalhava ali, algumas coisas vinha na casa de leis, né, resposta de indicação, requerimento, e com o tempo aí, ele saiu do município, e hoje fica uma carga pesada. Não sei se tem que ter um funcionário bonito para isso, se tem um curso para isso, mas eu acredito que todos os vereadores aqui nessa casa, que está faltando alguns, pensarem igual, de pelo menos a nossa indicação, número tal, ela ser respondida, e principalmente no vereador indicado, né, feito a execução dela, de enumeração, um prazo de quando ela pode ser feita, porque, como o senhor disse, são coisas simples. Hoje eu estava reparando, até na semana que nós tivemos uma reunião importantíssima lá no 21, né? Tive alguns vereadores presentes, o presidente, o vereador Leite, o vereador Israel. Eu estava lá para ouvir uma demanda de uma obra que vai se concretizar. Deus abençoe que seja realidade mesmo. Vamos torcer para essa pavimentação feita pelo município, que ao mesmo tempo encaixa essa obra, por ela se tratar de recurso do município, né, vereadores que estiveram lá, o que vai acontecer com as outras estradas se a gente não manter manutenção num prazo de 60 dias aí para a gente terminar. E eu não sei, hoje eu pergunto para vocês, por que é um impasse tão grande na lei? Hoje o nosso bairro, vocês passaram por lá, vocês viram a situação que está, a gente mora ali, e o município não consegue fazer uma roçada no bairro. Lá tem poucas datas, são 4 datas. Mas se você expandir pelo município, essa semana passada eu tirei 2 morcegos dentro da minha casa, porque vai acontecer. Onde tem mato, tem sujeira. Fiz uma reclamação do meu vizinho, lá de fundo, árvores, mamona, enfim.
é o município, o que tem que acontecer para poder fazer a roçagem? Tem que licitar, o valor é alto, mas gente, eu não sou o prefeito, mas é impossível. A gente tem um trator, a gente tem uma roçadeira e a gente colocar 2 funcionários, como eu falei para o secretário, 1, 2, 3, 4 meses sem parar. Terminou um bairro, começa o outro, terminou um bairro. O trator é para isso. Eu só vejo o trator quando vai fazer a marginal. Ele roça, esse trator não aparece mais. Por que não pode fazer no particular e notificar, como sempre foi feito? O município já vai, a gente gasta uma estação, no caso, não tem que pagar? Então por que não paga para nós fazer? Só que tem que destinar uma pessoa fixa a trabalhar em cima disso, porque, gente, a gente leva o pato na rua. Porque o executivo tem que executar e nós temos que cobrar. Essa semana houve uma discussão no grupo, os vereadores sabem disso, do lixo que estava no Primavera. Até fiz questão de responder, porque foi retirado menos de 30, 40 dias ali. Até conversei com o secretário para poder, no Saboja Paraná, colocar uma lista de quando, horário, os tratores e esses caminhões passam. Gente, transparência, porque o povo vem na gente. Eu vi que foi retirado, mas você vê como que está lá naquele fundo do Primavera, praticamente foi colocado lá. Está um aterro sanitário. Mas espera aí, gente, não é só nós que é culpado, porque o povo joga muito lixo lá. Me permite uma parte? Pode falar, vereador. Como foi colocado aqui, será que o fiscal não vê? O fiscal vê tudo. Por onde ele passa, ele vê tudo. Eu sou testemunha, já vi várias vezes ele cobrando aqui, o próprio executivo, olha, precisa fazer isso. Já passou da hora de fazer aquilo. É um funcionário que está sofrendo, sendo maltratado, sendo xingado, sendo expulso dos terrenos, né? E muitas vezes chega com as demandas, também não é atendido porque não depende dele, ele traz a demanda. Mas quem tem que executar, né? Então dá a impressão, muitas vezes errada, que o funcionário não está trabalhando, mas o funcionário está trabalhando. Ele está em busca disso. E tudo isso que é colocado, eu tenho certeza que todos sabem o que está acontecendo. Só que precisa executar, que é o que nós estamos diretamente dentro do gabinete cobrando a execução de tudo isso. Obrigada, senhora vereadora. Certíssimo, senhora vereadora, primeiro secretário, porque falta execução. Parece que é um tapa no rosto da pessoa, e eu digo, se tem um fiscal, 8 horas do dia, gente, faz muito trabalho, fiscaliza muita coisa. Então, se tem um trator e se tem 2 roçando, vai fazer um baita trabalho. Hoje eles foram no meu bairro, mas assim, eu não posso criticar o funcionário. Ele é pago para fazer. Mas se for para fazer aquilo lá, ele não deixar no mato. Porque eu lembro, senhor presidente, que antigamente, quando se faz essa roçagem, ia aquela pá bobiquete fazendo a limpeza da grama e tirando aqueles 30, 40 centímetros ali. Não, aquela roçadeira, com aqueles fios, não vai roçar aquele mato que está lá. Então eu estou vendo uma pessoa perdendo tempo, gastando gasolina e o serviço não fica bom, não vai ficar. Então eles descem aqui na jaca o dia inteiro fazendo trabalho e entram um pouquinho nos bairros, mas você vê que daqui o mato, que essa chuva, né, que não foi roçado, foi passado, amanhã está em pé. Então eu falo, é um desgaste para a gente às vezes não traz muito problema para a Casa de Leite, porque a gente tem um contato com o secretário. Secretário, pelo amor de Deus, onde ele está quando o funcionário está executando o seu trabalho? Porque também é um fiscal. E diga a vocês, porque se for protocolar um requerimento nessa casa, para a gente extinguir a Casa de Leis, então deixa o secretário fiscal trabalhar, porque para mim o fiscal, ele ganha para fazer o trabalho dele, então ele é o vereador. Só que ele não tem pulso para poder, né, executar. E nós também não temos. E a gente recebe pelo que a gente cobra. Então a gente quer seriedade, estar no executivo, fazer reunião com esse povo, fazer reunião com o funcionário, mostrar por que está sentado ali e fazer uma mudança na cidade. Eu estou vendo muita gente de fora que tem terreno aqui, Londrina, Arapongas e região, que está Deus dará. Faça uma cobrança justa perante a lei, mexe no bolso desse povo, que a gente quer ver se a gente vai ter reclamação de bicho e entulhos que está acontecendo no município. Obrigado, senhor presidente. Peço falar, senhor presidente. Palavra é a vereadora Alessandra. Só dando sequência a essa condição que o nobre vereador estava dizendo, a gente entende que janeiro, fevereiro, mês das chuvas, o quintal da gente é um exemplo disso. Que hoje a grama está roçada, amanhã a grama já está no metro de altura, né? Então isso daí é uma situação que agora vai intensificar muito. Mas eu acho que o município, eu acho que não tenho certeza, que o município precisava cuidar dos terrenos dele.
Ele cuidando dos terrenos dele, a gente já conseguiria, dando exemplo, né? Não precisava cuidar de todo mundo. Dando exemplo, você pode cobrar do outro a situação. Mas a gente vê principalmente o terreno da prefeitura num matagal violento, né? Como eu já estive com o vereador Israel numa situação que uma área da prefeitura estava em situação de calamidade. Então, acho que o mínimo a gente precisa manter a nossa casa em ordem. A gente compara. Mas na outra gestão a gente não tem que comparar. Nenhum tem que ser comparado com o outro. A gente tem que sempre olhar para frente. Se a gente está olhando para trás, a coisa não anda. Então eu vou ficar pautado nos erros do outro e não vou fazer o que o outro não fazia. Não é assim. Então o gestor inteligente ele vai apoiar, cuidar e fazer o que o outro não fez e vai sair à frente de tudo isso. E não precisa ficar comparando, não é? Então as prioridades de um não é de outro, mas essa situação é prioritária. Porque se a gente não dá exemplo, se eu não dou exemplo na minha casa, como que eu vou cobrar? É a mesma coisa, a mesma situação. Quanto a essa situação que a vereadora Leila disse a respeito da confusão que teve, né, da briga, tudo, é uma questão lastimável, porque a gente está aqui lutando, já foi feito pré-projeto de lei para poder dar incentivo ao esporte, nosso, do vereador André e do vereador Zezinho, foi apresentado pelo executivo também um projeto para dar incentivo ao atleta, né, tanto dentro e fora do município. Então, é lastimável, mas eu gostaria de ver, vou pesquisar se existe alguma questão de suspensão a respeito do atleta que causar alguma situação, porque eu acho que tem que ser punido, né? Porque daí, de acordo com tudo isso, o atleta não participa mais se ele está, né, causando alguma situação, porque eu acredito que deve ter alguma lei referente a esse caso. Porque é lastimável, é um evento grande, a população toda se mobiliza para participar, porque é bonito o evento, né? Os jogos são bem interessantes. E o que se percebe que é sempre as mesmas pessoas, sempre os mesmos grupos, as mesmas pessoas. Então, acho que caberia assim, que tem um projeto de lei de punição para essas pessoas, para intimidar as outras pessoas, né? Aqui, né, o Sabato o vereador disse, graças a Deus, esse mandato, principalmente nessa Câmara, tem abraçado a causa do esporte, correndo atrás do meu campinho, correndo atrás de tantas coisas para beneficiar o esporte. E chega nessa altura com essas coisas tristes que aborrecem a gente. Obrigado. Obrigada, vereador, pelas palavras. Sim. Até inclusive essa questão, eu fui até levar um jogo em Atalaia, e é onde, infelizmente, onde tem muita gente envolvida, sempre dá essas questões de briga. Só que lá tinha segurança. Então, o que acontece? O evento foi marcado, deu muita gente, mas tinha segurança. O jogo foi para uma contraparte. Se você ver as cenas, tem 4 seguranças e mais 6 policiais dentro da quadra, na hora da confusão. Aqui. Então tinha segurança, tinha 6 para até inclusive, foi parado o jogo umas 3, 4 vezes. Mas o pessoal que estava ali, os árbitros, tudo, ficaram dentro da quadra ali, deixou acalmar um pouquinho, depois começou de novo. Infelizmente tem que ter segurança, como a vereadora falou que tinha. Agora essa questão de ameaça particular, daí já é crime. Se estiver ameaçando o gerente de transporte, ele só tem que cumprir a lei, lá tem o estatuto do esporte. Se tem que ser punido, tem lá, ele tem que punir. Muitas das vezes talvez ele vai punir um atleta, o atleta vai, pelo que eu percebi, o desânimo, essa questão de ameaça. Um fala, não, você tem que punir, outros falam, não, você não pode punir. Então, eu acho que essa questão, onde que ele está, se ele precisa de ajuda, ele tem que colocar mais funcionários junto com ele, competente junto com ele. Agora, infelizmente, vai ter essa questão sempre, porque sempre o povo é dividido e é um serviço que tem que... É uma pessoa que a gente admira, assim, né, que sempre está ali no dia a dia fazendo o máximo possível, mas, infelizmente, se é preciso punir, vai ter que partir dele, ele é o gerente, vai ter que partir dele, monta uma comissão, como estabelece o estatuto, e infelizmente tem que ser desse jeito. Se não cumprir lei, não pode estar. Não tem como estar ali num jogo, em sociedade, se a pessoa não cumpre lei. Tem que cumprir. Ele tem lá o estatuto, eu acredito que não é falta de lei, né? Eu acredito que ele possa estar desanimado assim por falta, porque muitas das vezes ele está tudo sozinho, né? Fazendo muitas coisas sozinho. Isso aí eu sei que desanima. Porque hoje a gente vê várias outras secretarias lotadas de gente. E muitas das vezes ele está sozinho ali no esporte, na cultura. Na verdade no esporte, né? Para a cultura do esporte, mas no esporte
que também é uma cultura do nosso município. Mas eu acredito que ele precisa de mais gente ali para incentivar ele, para ajudar ele, e para continuar esse esporte sim. E se infelizmente tiver essas pessoas aí, tem que, segurança tem que estar lá e também tem que fazer cumprir a lei sobre essas pessoas. Obrigado, vereador. Então, porque se o campeonato ele tem as normas, né, que seja mais enérgico, que suspenda, que não deixa competir, e daí com isso a pessoa fica no gancho, ela não vai participar, né? Quem sabe ela se disciplina para as situações. Me permite uma parte. Ele aplicou sanções que tinham ali, ele já aplicou, mas ele mesmo assim ele pediu que a gente analisasse mais profundamente. Questão de lei. Sim, vamos para a lei. Obrigada, vereadora. Obrigada. E isso é muito importante e vamos apoiar, né, o Laércio, porque ele é um ótimo funcionário, veio de outra gestão, mas ele não tem questão política, ele trabalha mesmo em prol do esporte, então ele é uma peça muito importante para unir o esporte aí, as ações do município, então, né, ele pode contar comigo nessa e com todos vocês. Outra situação que eu quero pegar um gancho na fala do vereador José é o seguinte, foi feito um requerimento por nós três, o ano passado, solicitando que a Secretaria, a 61, encaminhasse para a gente uma relação do dia que passava o lixo, coletando o lixo orgânico, o dia que coletava uma tabela para a gente divulgar na comunidade, porque a pessoa pergunta muito, porque não sabe. Tal dia, ficou de passar, não veio nem resposta desse requerimento. Pedimos para divulgar a questão do lixo reciclável, porque a gente sabe que a questão do lixo reciclável hoje no município está complicado, porque a Ascamar está tendo um desfalque muito grande, porque existem outros catadores que estão desfalcando a produção deles lá e as famílias dependem disso. Existe um estatuto, até aciono vocês para ajudar a gente a estudar isso tudo e ver qual a legalidade de tudo isso, porque nós, enquanto legislativo, nós temos que tomar uma providência. Porque a gente entende que as pessoas precisam desse reciclável, mas tem que ser uma forma legalizada. Porque se tem o estatuto, qual a parte, o que o município tem que fazer para garantir para a Ascamar? A Ascamar é uma associação que ajuda o município, né? Eles não vão para competir com o município. Então, as famílias vão viver dessa renda e tudo isso a gente tem que fortalecer. Só me permite uma outra parte. O prefeito já teve uma reunião junto com a engenheira ambiental com esse pessoal que anda recolhendo o lixo, que não é o pessoal das Camargo, tá? Sim. Houve um acordo aí, eu não sei bem, mas a gente pode aprofundar depois e analisar, mas já está sendo pontuado justamente pela questão que as Camargo estão sofrendo com isso. Obrigada, vereadora. Obrigada pelas informações, vereadora Leila. Vamos nos aprofundar então, para querer saber, né, mais informações, para poder ajudar essa associação que é de grande valia para o município. É muito importante que ela esteja ativa, que ela esteja colhendo os frutos do trabalho deles, que é tão árduo, né? Porque é um trabalho muito árduo. Outra situação que eu quero compartilhar com vocês, fiquei muito feliz que iniciou a terraplanagem hoje, durante o dia, do meu campinho, lá do Renascer 2, nominado Marcos Renato de Mello. Então, o meu campinho já iniciou, as máquinas estavam lá hoje, trabalhando, fiquei super feliz, né? A gente fica bem contente. Conversei com o engenheiro Luiz, ele disse que essa empresa é muito rápida. Eles já colocaram mais de 80 mil campinhos aí em todo o Paraná, Santa Catarina. Então, ele disse que é muito rápido e em breve a população vai estar usufruindo desse empreendimento. A gente fica muito contente, né? Outra situação que eu não posso deixar de constar é solicitar que a vereadora, a senhora Leila, explane para a Lúcia, que está aqui hoje representando a equipe de enfermagem, o motivo que não veio o projeto, que conforme a gente solicitou para dar início a toda a situação do piso salarial, né, do enfermeiro. Não consegui falar com o prefeito, que ele está viajando, ele não chegou de Curitiba, mas a vereadora Leila conseguiu conversar com ele, então gostaria que ela passasse para a Lúcia, para ela passar para a equipe, né, o que aconteceu, que deu esse contratempo na etapa que foi prevista conforme a nossa reunião. Obrigada, senhor presidente. Obrigada pela palavra cedida. Normativa livre. O senhor me permite, senhor A presidente? vereadora Leila. A Lúcia, então, ela está representando aqui os membros da enfermagem, né? Alguns vereadores estavam aqui também, na hora que eu questionei sobre o projeto, mas hoje de manhã eu fiquei com o prefeito questionando por que o projeto não havia entrado.
Aí ele falou para mim, olha, eu dei a ordem para o projeto entrar. Essa é a ordem que eu dei, porque foi o acordo, né? E toda essa questão. Aí o técnico Leandro estava aqui no início da reunião hoje, e eu questionei, falei, Leandro, onde está o projeto que era para ter entrado hoje? Como alguns ouviram aqui, ele disse claramente, o projeto está com muitos problemas, tem que ser uma redação totalmente diferenciada, porque eu fiz a pesquisa das leis, são praticamente de 2000 até agora, né? 2000 a 1998, uma coisa assim, são mais de 60 leis que serão compiladas em uma lei. Então você tem que ter todo um parâmetro onde você cita que a partir de agora fica assim, de acordo com o parágrafo da lei e tal. Então é uma questão muito burocrática que precisa ser muito bem amarrada, e do jeito como o projeto foi montado, a doutora Andréia lá na Câmara já havia dito algumas coisas para a gente, né? Já trouxe para a advogada que estava fazendo pontuar, mas me parece que não foi pontuado como deveria ser. Então o técnico está mexendo nessa questão. Mas assim que o prefeito chegar, eu vou sentar com ele para ver como que a gente vai poder fazer para que as coisas não atrasem, né? E depois então a gente parte para a questão do estudo, porque nós vereadores precisamos de tempo para estudar esse projeto, porque o que passar de errado será responsabilidade nossa. Então é uma coisa muito peculiar, que precisa de muita atenção. E o técnico tem razão. Não tem como pôr o projeto, porque ele precisa estar muito bem especificado. Então a questão seria essa, tá? Obrigada, senhor presidente. A Câmara continua em aberto. Quero estender os parabéns aos senhores vereadores, né? A gente percebe a preocupação de vocês com os problemas do município. Isso é muito interessante, né? Como a vereadora Alessandra disse, viu, secretário, eu gostaria que você fizesse um levantamento junto ao prefeito, os requerimentos, as indicações que não foram respondidas, se for possível, você fazer um requerimento do mano dele, entregar em mãos para ele. Eu acho que é um desrespeito muito grande, tá? Que o executivo não responda os requerimentos, as indicações dos senhores vereadores. Eu acho que é um desrespeito muito grande que as coisas têm que andar, porque nós aqui na Câmara sempre colaborando com o prefeito. Eu me lembro que nunca nós rejeitamos o projeto. Tá? Como foi dito aí, muitas vezes o projeto é retirado. Eu não sou muito a favor do projeto ser retirado. O projeto é errado, vou votar contra. O projeto está aí, vai ser engavetado. Acabou. Então acho que há um diálogo muito grande entre o Legislativo e o Executivo. Nós nunca negamos a colaborar com o Executivo. Então nós esperamos no mínimo as respostas que devem vir em tempo hábil. Isso é interessante, é o respeito que o Executivo tem como o Legislativo e vice-versa. Então, que as coisas andem corretamente. Eu sou a favor da coisa certa. Por que não respondeu? Será? A resposta tem. Ou uma coisa bem, uma coisa má, mas nenhuma resposta. Tá? Outra coisa que a Jéssica está falando na nossa reunião, vai ser no dia 23/2. O protocolo vocês podem fazer até às 11h30 na quinta-feira. Alguém tiver interesse em indicação, alguma coisa, até quinta-feira às 11h30, tá? Como a vereadora Leila disse em questão do Laércio, a gente fica triste, né, vereadora? Porque a gente viu aquela cena, sabe? A gente, por exemplo, eu por época do Moacir, a gente sempre mexeu com futebol e sempre houve confusão. E a gente acaba desanimando. Todo trabalho que você queira fazer, que alguém venha atrapalhar o seu objetivo, te entristece. Isso é natural do ser humano. Não foi dito aí algumas ameaças, pior que seja aí, isso não se faz com o ser humano. Então que as coisas, como foi dito com a vereadora Leila, a vereadora Alessandra, se tiver alguma lei, vamos para buscar essa lei. Existe o estatuto, né? Diz o vereador André, né? Existe o regulamento, né? Como diz o jurídico, o regulamento pune, mas se o cidadão entrar na justiça, o regulamento não resolve nada. Em nome de Deus, declaro encerrada essa sessão, convidando a todos para a sessão ordinária no dia 23/2, em horário regimental.